O dinheiro é um ativo arriscado. Vejo que muitas pessoas pensam estar seguras investindo em dinheiro, justamente por ele ser menos volátil. Mas perceba que neste ambiente de produção da moeda, os retornos reais diminuem. Estamos falando de um ativo muito sedutor. Em relação à inflação, você pode ser tributado em 7% ao ano. É uma quantia enorme de dinheiro ao longo do tempo, mas é um imposto sutil. Esse é um estudo que eu venho desenvolvendo e, devido à sua importância, resolvi compartilhar com as pessoas. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora, vamos começar. Há alguns anos, lá por 2008, entramos em uma situação monetária em que estávamos imprimindo dinheiro, criando muitas dívidas, monetizando-as. Isso me levou a perceber que há 3 grandes coisas que são dominantes acontecendo no mundo. Explicando melhor para vocês sobre essas 3 forças, podemos dizer que a primeira é a dívida de longo prazo e o ciclo monetário, ou seja, criar muita dívida, monetizá-la, e as implicações disso reverberam pelo sistema em termos de mercados e tudo mais. A segunda força é esse conflito, a polarização, essa diferença de riquezas. Voltando no tempo e olhando para essa diferença de riquezas, descobri que aconteceu o mesmo no período de 1930 a 1945. A impressão de dinheiro, como descrevi, e a monetização da dívida também ocorreram nesse período. E a terceira grande força é a ascensão da China. Digo para você das enormes implicações com a ascensão de uma grande potência desafiando outra grande potência já existente, no caso, os Estados Unidos. Não é apenas uma guerra comercial, isso reflete no mercado. Estamos falando de uma guerra comercial, uma guerra tecnológica, uma guerra geopolítica em Taiwan e nos mares do sul da China, além da guerra de capital. Portanto, esses 3 fatores exigiram que eu voltasse na história. Eu queria estudar os altos e baixos dos impérios e das moedas de reserva. Voltei 500 anos para poder ver a ascensão e declínio do Império Holandês e sua moeda de reserva, a ascensão e declínio do Império Britânico e sua moeda de reserva, além da ascensão e o início do declínio dos Estados Unidos e sua moeda de reserva. É ainda mais preocupante quando voltei 500 anos atrás e percebi que isso se repete continuamente. É um ciclo. Em 1945, iniciamos uma ordem mundial após a guerra. Eles decidiram como o mundo seria dividido e criaram o dólar como moeda de reserva mundial. Você estabelece um poder dominante, tem um período de paz e prosperidade, e então isso é extrapolado e leva à formação de mais dívidas. O medo de tempos ruins diminui as oportunidades de contrair empréstimos, principalmente se você tiver uma moeda de reserva, já que o mundo quer economizar nessa moeda. Isso deixa o país cada vez mais endividado. O que eu quero dizer para você é que esse tipo de medida traz prosperidade somente por um tempo, até chegar ao ponto em que há uma limitação.
Essa limitação se torna aparente quando o Banco Central não consegue produzir dinheiro e crédito com facilidade. Isso passa a ocorrer quando você atinge taxas de juros zero. Estamos falando da política monetária número 1, a política de taxas de juros que falei lá no início. Quando isso não funciona mais, você passa para o próximo tipo de política monetária, que é a impressão de dinheiro e compra de ativos financeiros. Mas as compras de ativos financeiros e outras coisas aumentam a diferença de riqueza, pois aqueles que têm ativos financeiros se saem melhor do que aqueles que não os têm. E quando você tem essa diferença de riqueza mais ampla e, em seguida, outra recessão na economia, essa é uma fórmula usada para muitos conflitos, e é isso que vemos. Então, pessoal, o que um banco central faz? Ele tributa e tira dinheiro da economia, e isso não é bom, é um problema. E se cortar despesas, também é um problema. Então, o Banco Central, ou a entidade que controla o dinheiro, imprime mais dinheiro. Isso acontece por razões lógicas e muitas vezes quando há uma potência ascendente e outra concorrente, o que é um desafio nesse ambiente. Aprendi com minhas experiências que muitos acontecimentos surpreendentes na minha vida nunca aconteceram antes em minha vida, mas aconteceram muitas vezes antes na história. É que, se eu voltasse no tempo, poderia ver que a primeira vez que isso aconteceu foi em 1971. Eu estava trabalhando na Bolsa de Valores de Nova York e Richard Nixon ficou na frente da câmera e disse: "Nós não vamos te dar ouro." E o dólar valorizou. Imaginei que haveria uma grande crise e vi que o mercado de ações subiu 4%, o que foi o máximo em algumas décadas. E eu disse: "Nossa, que surpresa!" Então, descobri que Roosevelt fez exatamente a mesma coisa em 5 de março de 1933. O que foi feito nessas duas situações é a mesma coisa que ocorreu em 9 de abril, quando o governo federal e o Federal Reserve decidiram produzir muito mais dinheiro e crédito. Política monetária 3, que é o que estamos vendo agora. É necessária a produção dessa dívida por meio de empréstimos do governo e a concessão de cheques para aqueles que mais precisam. Política monetária 3 significa que o mercado desempenhará um papel muito menor na determinação dos fluxos do mercado de capitais que o governo. Você verá muito mais influências do governo na decisão de onde o dinheiro vai ser investido, o que terá um grande impacto não apenas na economia, mas também nos mercados. Você tem que ver no que eles vão gastar seu dinheiro. Você tem que ver de onde eles vão tirar seu dinheiro, quais impostos e assim por diante. Isso significa que o governo terá um papel maior, além de implicações no valor dos ativos financeiros. Quando você chega ao final do ciclo e o dinheiro estiver ligado ao ouro, eles sempre quebram esse elo, e se não estiver ligado ao ouro, eles sempre imprimem mais dinheiro. Já aprendemos aqui que você não pode elevar os padrões de vida imprimindo mais dinheiro, certo? Certamente, aquele que está recebendo o dinheiro na forma de cheques terá melhora nos seus padrões de vida. Mas o que isso faz é diminuir o valor desse dinheiro e diminuir o valor dos títulos, uma vez que os títulos são uma promessa de receber dinheiro e transferem riqueza para ativos financeiros.
Então, quando observamos isso, também veremos, creio eu, o aumento da importância crescente da renminbi da China como moeda. Ela tem um longo caminho a percorrer antes que se torne uma moeda de reserva. Mas acho que uma das coisas importantes a perceber é os fluxos de capital favoráveis para a China e as suas taxas de juros, seus mercados de capitais, seus IPOs e por aí vai. Quase metade dos IPOs serão feitos nos mercados da China, Xangai e Hong Kong este ano. Você verá os fluxos de capital se moverem nessas direções e esses tipos de movimentos análogos se repetiram ao longo da história. Devemos perceber que o dinheiro não é um investimento seguro, e sim um investimento muito arriscado. A segunda coisa que devemos fazer é diversificar bem. E por diversificar bem, quero dizer diversificar globalmente em países, mercados e moedas. E então, você acredita que estamos passando por um momento ruim? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.